amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a você a se inscrever em nosso canal. Deixa abaixo aí, queridos, a sua opinião sobre esse vídeo, sobre o estudo da escola dominical. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Antes de nós entrarmos, queridos, na continuação dos estudos da escola dominical, eu quero falar para os irmãos, está chegando a nova lição do quarto trimestre de 2021, que nós vamos estudar o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então nós vamos estudar, queridos, sobre a vida de Paulo, a sua conversão de Saulo para Paulo e o seu ministério. Amém? Então, queridos, agora vamos continuar a sequência de estudo, a qual nós estamos estudando nesse terceiro trimestre, nesse mês de setembro. Nós estamos estudando o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Cleito Pomerengue. E hoje, querido, nós chegamos na última lição. Antes de nós entrarmos na última lição, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam nesse trimestre. Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Amado, vamos falar sobre a última lição. Nós vamos estudar hoje, querido, sobre o seguinte tema: o cativeiro de Judá. Nós vamos estudar sobre o cativo do reino do sul. O textuário diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram os seus profetas, até o que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo e que mais nenhum remédio houve. Então, amados irmãos, nós vemos que a função do profeta qual era? Era transmitir a mensagem de Deus. Deus usou os seus profetas, usou o profeta Elias, usou o profeta Eliseu, usou o profeta Oséias, usou o profeta Amós. Nós vemos que todos os profetas falaram para o povo se voltasse para Deus, se arrepender dos pecados. Mesmo assim, o povo zombaram de Deus, escarneceram. E nós vemos, amados irmãos, que veio o furor do Senhor sobre a nação. E nós vemos, amados irmãos, a Bíblia diz: tudo que o homem planta, certamente colherá. Então, amados irmãos, eles não ouviram a voz de Deus, não ouviram os profetas usados por Deus para transmitir a palavra de Deus. E aqui fala que, da verdade prática, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências delas. Amados irmãos, todo ser humano tem um livre-arbítrio de escolher o bem e o mal, mas nós devemos escolher, quer dizer, o bem. Então, tudo que o homem fazer de mal, a Bíblia diz que tudo que o homem planta, certamente colherá. Se o homem colhe coisas boas, se o homem planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se o homem planta coisas más, vai colher coisas más. Então, amados irmãos, nós vemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado faz separação entre a humanidade e Deus. E nós vemos, amados irmãos, que nós vamos estudar aqui sobre dois livros de 2 Reis 24, 18 ao 20, e o livro de 2 Reis 25, de 1 ao 10. Nós vamos ler, querido, para não tomar muito tempo, amém? Vamos falar sobre os seguintes objetivos: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. O primeiro ponto, nós vamos falar: apontar os motivos da decadência de Judá. E o segundo ponto, revelar a teimosia do rei Zedequias, relatar a queda de Judá. Então, amados queridos, é uma lição maravilhosa que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre. Então, nós vamos falar hoje, a introdução fala o seguinte: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C. Então, amados irmãos, nós vemos que houve 4 reis em Judá, e nós vemos que os reis não estavam fazendo conforme Deus estava pedindo. E nós vemos que o rei Nabucodonosor levou o povo de Judá em cativo de Jerusalém até a Babilônia. Continuando, amados.
Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, venceu a cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou 10.000 pessoas presas em 597 a.C. Então, foi 10.000 pessoas presas só de Judá. Nós vemos, amados irmãos, que o reino do norte também foi em cativo, 722 a.C., pelo rei Senaqueribe. Nós vemos que o reino do norte continuou em cativeiro, mas o reino do sul foi liberto, porque eles se arrependeram dos pecados. Nós vemos que o reino do norte não se arrependeu. Então Deus poupou a vida daquelas pessoas que estavam em cativo ali da região do sul. Continuando, amado. E Zedequias, rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o povo estava adorando a outros deuses, e nós vemos que Deus usava os profetas para divertir o povo, mas o povo estava em rebelião, estava em rebeldia, estava em desobediência, adorando aos deuses falsos, e nós vemos que o juízo de Deus veio sobre eles. E aqui fala, a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Então, amados irmãos, Deus ele pune aquele que ele ama. E nós vemos que Deus é amor, mas também ele é justiça. E nós vemos, amados irmãos, que Deus ele teve que corrigir o povo para que o povo andasse direito, andasse no caminho certo. E nós vemos, amados irmãos, aqui nós vemos que o rei Nabucodonosor, que era ali o rei da Babilônia, levou o povo de Judá ali em Jerusalém até Babilônia para ser cativos. Nós vemos que depois de 70 anos eles foram libertos. O primeiro ponto fala o seguinte: o declínio espiritual de Judá, a advertência dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes, incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, amados irmãos, Deus ele tem o tempo determinado de tolerar o pecado. Mas, queridos, quando o povo fica muito desobediente, não obedece a Deus, Deus ele dá o castigo. Então, o castigo foi esse, foi o povo ficar em cativeiro. Então, o povo teve que consertar com Deus para poder se retornar a Jerusalém. O povo de Judá. Então, o primeiro ponto, o segundo ponto fala a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor, ao advertir o povo sobre os pesos dos profetas. Jeremias o fez de modo tão peculiar que parecia estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Então, irmão, nós vemos aqui que houve declínio ali em Judá. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava em 2 pensamentos, um Deus de Baal ou Deus verdadeiro. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usava os profetas para endireitar o povo ao caminho certo. E nós vemos, amados irmãos, que Jeremias, aqui fala, Jeremias o que fez de modo tão peculiar que parecia estar se referindo aos falsos profetas. Vamos ler aqui Jeremias 23, 16 e 17.
fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. E diz continuamente os que me desprezam. O Senhor diz: paz tereis a qualquer que ande segundo o propósito do seu coração, dizendo: não virá mal sobre vós. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre os falsos profetas. Nós vemos, queridos, que hoje nos dias atuais tem existido muitos falsos profetas. Nós, meus amados irmãos, precisamos ter o dom do discernimento. Nós vemos igual aquele irmão falou sobre o cavalo branco, né? O cavalo amarelo, que ia matar todas as pessoas que saíssem à meia-noite. E nós vemos que não aconteceu nada disso. Então, irmãos, precisamos ter o dom do discernimento. A Bíblia fala sobre o cavalo amarelo, mas, amados irmãos, que ainda a Bíblia diz que ainda não é o fim. Nós não estamos ainda no fim, nós estamos no princípio das dores. Então, amados irmãos, precisamos ter o dom do discernimento. O primeiro ponto fala o seguinte, e a parte 3 fala o seguinte: motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é considerada por vários outros profetas, Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente. Então, amados irmãos, Deus ele abomina a idolatria. Idolatria que não é só a imagem. A Bíblia fala em Salmo 115, aquilo que não se vê, aquilo que não se ouve, aquilo que não se fala, aquela imagem que não se move. Amados irmãos, não é só isso. A imagem, queridos, é tudo você colocar Deus em segundo plano, amar as coisas carnais, amar as coisas do mundo e abandonar a Deus. Nós vemos que o povo virou as costas para Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Nós vemos que Deus alertou o povo, Deus usou os profetas para alertar que o povo estava errando do jeito que estava fazendo. E nós vemos, amados irmãos, que eles apostataram da fé. E nós vemos que nós devemos colocar, queridos, Deus no centro da nossa vida. Deus, ele é o cristocêntrico, ele é o centro de todas as coisas. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e a nossa vida em segundo plano. Nós vemos que Deus ele é soberano, ele é acima de todas as coisas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o povo estava adorando a outros deuses, os deuses minúsculos. E aqui fala, cometeram todo tipo de corrupção, injustiça social. Então, nós vemos que houve corrupção tanto na política. O povo estava amando as coisas do mundo. E nós vemos que Deus usou os profetas para advertir o povo, para o povo a se arrepender dos pecados. Então, amados irmãos, devemos ouvir os bons conselhos. Nós vemos o reinado de Joás. Nós vemos, amados irmãos, que a rainha Atalia, que era da região norte, ela foi até a região do sul para governar aquela nação ali de Judá. Nós vemos, amados irmãos, que ela queria matar todos os descendentes de Judá. E nós vemos, amados irmãos, que Atalia, que era a filha da rainha Jezabel e o seu pai, rei Acabe. E nós vemos, amados irmãos, tudo que os pais fizeram de mal, os filhos também fez também. E nós vemos, amados irmãos, que o sumo sacerdote Joiada, nós vemos que o Joás, ele estava ainda uma criança, ele estava com 1 ano de idade. Ele fugiu com aquela criança e levou até a sua casa para cuidar daquela criança. E nós vemos que Atalia ficou ali 6 anos. Ela era da região do norte, foi rainha governar ali em Judá. E depois, amados irmãos, dos 6 anos, o povo e os reis que governavam ali em Judá mataram aquela rainha Atalia e pôs o governo para Joás. E nós vemos, amados irmãos, que o sumo sacerdote ajudou Joás
desde criança, começou o seu ministério, o sumo sacerdote, a ensinar. E nós vemos, amados irmãos, que o reinado de Joás foi de 7 anos, uma criança. E nós vemos que o sumo sacerdote, depois da sua morte, ele desviou dos caminhos do Senhor, não ouviu mais o conselho de Deus, nem o conselho que Joiada dava. Ele instalou aquela idolatria ali em Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que ele reinou ali 40 anos, Joás. E Deus, ele aprovou no princípio, mas no fim ele reprovou o reinado de Joás. Também Saul também, nós vemos, amados irmãos, que o povo escolheu Saul para ser rei. E nós vemos, amados irmãos, que Saul, ele não fez o que era agradável a Deus, ele fez o papel de sumo sacerdote, porque o papel dele era como um rei. E Deus não aprovou o rei Saul, porque ele não se arrependeu dos pecados. E nós vemos, amados irmãos, que Davi também, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Saul, ele não foi bem no seu reinado, tirou o seu reinado e passou para Davi. E Davi, amados irmãos, tinha os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Qual foram os pontos positivos? Que ele fazia o que era agradável a Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Qual é os pontos negativos? Ele cometeu o adultério contra Batseba. Nós vemos, amados irmãos, que o rei Davi, ele governava ali Israel. E nós vemos, amados irmãos, que o soldado Urias, ele era fiel comandante do seu rei. E nós vemos que ele traiu seu comandante para ficar com sua esposa, Batseba. E nós vemos, amados irmãos, que ele matou, pediu soldados para matar o soldado Urias para ficar com sua própria esposa. E nós vemos que ele fez 2 pecados, pecado de adultério e homicídio. Mas a Bíblia diz em Salmo 51 que ele se arrependeu, voltou novamente, chorou amargamente, pediu de Deus misericórdia. E Deus purificou ele novamente e fez novamente ele um novo homem e renovou o seu reinado. Então, amados irmãos, cada um deles foi 40 anos. Nós vemos que Salomão também, ele começou bem o seu reinado, no final terminou mal. Nós vemos, amados irmãos, que ele infiltrou ali a idolatria, amou aquelas 1000 mulheres e nós vemos que ele não fez conforme o seu pai fez. O pai era um homem guerreiro, venceu aquele grande gigante, o rei Davi. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o povo foi cativo. Nós vemos que o reino norte foi 722 a.C. e o reino do sul foi 586 a.C. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele permitiu para que o povo se consertasse, o povo se voltasse para Deus, para o único Deus. Amados, nós vamos continuar no próximo vídeo, porque a memória é pouca, não dá para suportar tudo que nós queríamos falar. Nós íamos falar muita coisa sobre o estudo, sobre a última lição, mas acho que ele vai nos falar no próximo vídeo, amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta manhã por tudo. Ó Pai, muito obrigado por essa gloriosa palavra, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está assistindo este vídeo, possa assistir a Tua presença, o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a todos.